Estamos falando muito sobre o livro de Atos nesses dias, porque Atos é prática da igreja. Quarta-feira ficamos aqui, as duas últimas quartas-feiras, da nossa imersão bíblica, só falando do livro de Atos. E hoje pela manhã, nessa mensagem, estaremos também dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Prometo não demorar. Mas já visto que temos os irmãos sem compromisso aí, né? Tem almoço. Tem sempre alguma coisa para comprar para o almoço. Negócio não tem jeito, mano. Você tem sempre alguma coisa para comprar para o almoço. O almoço está pronto? Não, não está pronto. Está faltando alguma coisa. Eu sei que você vai ter que passar no supermercado para comprar alguma coisa. Obrigado, Marquinhos. Então, vamos lá. Atos 2, a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortando-vos, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que o Senhor, por essa palavra, possa falar sinceramente, profundamente, verdadeiramente aos nossos corações dessa manhã. Amém, amados? Sinceramente, logicamente, nós, né? Eu quero terminar uma série de mensagens que começamos há 4 domingos atrás, falando sobre uma igreja sadia, e hoje eu quero falar sobre a maior marca de uma igreja sadia. A maior marca de uma igreja sadia é ser uma igreja viva. E é sobre isso que quero falar nesta manhã. Nos últimos anos, o diabo tem usado uma estratégia, e eu sei que os irmãos vão observar isso comigo. E eu chamo essa estratégia de reducionismo espiritual. E esse reducionismo espiritual impede a igreja de viver, ou de ser uma igreja viva, de ter uma igreja, de ser uma igreja cheia de vitalidade. E são estratégias do diabo, ou é uma estratégia do diabo, essa estratégia de reduzir aquilo que é espiritual. É claro que são muitas as estratégias do diabo para impedir que a igreja seja uma igreja viva. Mas eu quero destacar essa estratégia que aqui chamo de reducionismo espiritual.
E diariamente o diabo encontra pessoas dentro das igrejas para colocar isso em prática. Evidentemente que o diabo não vai ter êxito. Ele não vai ter sucesso quando ele bater de frente com uma igreja viva. Evidentemente que não. Mas é, com certeza, uma estratégia dele para impedir que a igreja seja uma igreja viva. Mas o que vem a ser um reducionismo espiritual é uma tentativa do diabo de fazer com que aquilo que é a essência espiritual não seja vivido na prática da vida dos crentes, passando o crente a viver coisas enganosas. Vou repetir, é uma tentativa do diabo de fazer com que aquilo que é a essência espiritual não seja vivido na prática na vida dos crentes, passando assim os crentes a viver uma forma enganosa do que é a igreja, do que é o evangelho. Então eu tenho aqui pelo menos 3 reducionismo espiritual como estratégia do diabo. Vou citar para você. Uma é a tentativa de reduzir Jesus como Senhor, como Deus dos que são servos dele. Ou seja, reduzir Jesus a um Deus bonzinho. Isso é uma prática enganosa vivida por muitos crentes na igreja. Olhar para Jesus e achar que Jesus é um Deus bonzinho. Ou seja, um Deus que faz a vontade da pessoa do jeito dela. Conquanto Jesus seja bom, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, mas Jesus não é sempre o Deus bonzinho que faz a nossa vontade. Aliás, a vontade de Deus ela pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espera. Sendo sim, sendo não ou espera, sempre a vontade dele vai ser boa, agradável e perfeita. Certo? Então, esse reducionismo, ou seja, reduzir Jesus de um Senhor que é Deus justo, poderoso, grandioso, a um Deus bonzinho que faz a vontade das pessoas. Outra tentativa de reducionismo é reduzir a igreja que é um corpo vivo, ativo, a uma instituição religiosa cheia de falhas. Essa é uma estratégia, irmão, que tem sido muito vista nos nossos dias, em nossos dias. O diabo quer reduzir a igreja, que é um corpo vivo, ativo, em movimento, para uma instituição religiosa, cheia de falhas. Porque se as pessoas começarem a ver a igreja como uma instituição religiosa, ela vai ver falhas. Ela vai encontrar falhas. E a igreja, conquanto seja uma instituição, sim, porque ela tem um CNPJ, somos sociáveis, né? Somos sociedade. Mas a igreja é corpo vivo de Cristo. É o corpo presente de Cristo na terra, movida pelo Espírito Santo. A igreja não é uma instituição religiosa cheia de falhas. E por isso que tem muita gente que diz, não vou fazer parte da igreja. Não vou fazer parte de uma instituição religiosa. A igreja é uma instituição religiosa. Então tudo que acontece lá é em função da instituição. Não, a igreja não é instituição. É reduzir a igreja. A igreja é corpo vivo de Cristo. Amém? Outra forma de redução, ou tentativa do diabo fazer um reducionismo, é reduzir o evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê, e poder para transformar o homem à imagem de Cristo, para o evangelho que produz homens poderosos e pessoas cuja fé é transformada em interesse pessoal. Vou repetir de uma forma resumida. Reduzir o evangelho, que é transformação, poder de transformação, a simplesmente uma caricatura, digamos assim. Algo que está tão somente
caracterizado em algumas pessoas, alguns homens, que tem ele o poder, não o evangelho, e a partir dessa pessoa, que é poderosa, ela manipula a fé. Evangelho não é isso. O poder do evangelho não se encontra na pessoa ou em pessoas. O poder do evangelho não está na figura do pastor, não está na figura de um apóstolo, de um bispo. O evangelho, o poder do evangelho está na força que ele tem de transformação das pessoas. Daquele que crê, daquele que já creu e está dentro dele, daquele que ainda não crê e precisa crer para viver o que é de fato o evangelho. Porque eu não sei se você sabe, quando você foi transformado para o evangelho, foi apenas o início, porque a salvação não é o fim, é apenas o início. E parece que tem gente que quer viver o evangelho como se fosse apenas o início. O fim, perdão. Mas evangelho é apenas o início, porque dia após dia somos transformados de glória em glória. Amém, irmão? Então, reduzir o evangelho, que é poder de transformação, a pessoa, a ser firmado em pessoa, isso é a estratégia do diabo. Então, tudo isso tem feito com que o diabo lança, ou venha lançar, frustrações nas pessoas. Por isso que você vê muita gente aí frustrada com a igreja, frustrada com liderança. Por quê? Porque ela está sendo enganada pelo diabo. Ela está vivendo o evangelho, ou vivendo uma igreja reduzida, a partir de um Cristo reduzido. O diabo sempre quis ser mais do que Deus. Isso continua. E ora, se alguém quer ser maior do que o outro, significa que aquele outro será sempre menor. Não se engane, irmão. Não se engane. A igreja de Jesus continua viva, ainda que seja por meio de poucos fiéis, mas ela continua sendo viva. Viva e viva. E amém. E glória a Deus e aleluia por isso. Acho muito interessante a conexão que há entre o evangelho de Lucas com Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas. Você não precisa abrir, mas Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso está em Lucas 24, 49. Jesus está dizendo isso no Evangelho de Lucas. Atos 1:8. O que está escrito em Atos 1:8? A mesma coisa. Ou seja, Lucas no seu Evangelho está registrando a promessa de Jesus, a palavra de Jesus, o pedido de Jesus, a ordem de Jesus, para ficar em Jerusalém, até que do alto os discípulos pudessem ser revestidos de poder. E Lucas também registra o último momento de Jesus, ou os últimos passos de Jesus, lá no capítulo 1 de Atos, que aqui na escola nós falamos que é uma transição da ação da Trindade. Então há uma conexão entre esses dois textos. Por quê? Porque Lucas é o que Jesus fez e ensinou. Presta atenção nisso. Evangelho de Lucas e, lógico, Mateus e Marcos registram o que Jesus fez e ensinou. Atos é a prática do que Jesus fez e ensinou através da igreja. Vou repetir. Lucas é o registro daquilo que Jesus fez e ensinou. E Atos é a prática do que Jesus fez e ensinou através da sua igreja. Agora, por que a igreja vai praticar o que Jesus fez e ensinou? Porque ela é viva. E por que ela é viva? Porque o dono dela não está no túmulo. O dono dela, que pagou o preço por ela, está assentado no trono de glória celestial,
coroado de glória e majestade. E o dono dela enviou o Espírito Santo para que ela pudesse ser uma igreja viva. Então, irmão, olha isso. O que você pratica hoje como igreja é tudo aquilo que Jesus viveu, praticou e ensinou. Ou seja, o que Jesus fez, o que Jesus viveu, continua através da minha vida e da sua vida. Significa dizer que se uma igreja não pratica o que Jesus fez e ensinou, essa igreja está morta. Doente. Então a grande questão é que tipo de igreja decidimos ser nesse tempo. Que tipo de igreja nós vamos decidir ser nesse tempo? Porque, irmãos, o Senhor da igreja é o mesmo e a promessa para a igreja é a mesma. A gente pode observar aqui cultura, a gente pode observar aqui contextos da época, mas a essência continua sendo a mesma. O que essa igreja viveu aqui nesse tempo, como essência, como um sinal de uma igreja viva, é o que deve ser vivido na igreja de hoje. A grande questão é se nós, individualmente e coletivamente, queremos ser ou viver como uma igreja viva. Como eu creio que tudo parte do individual para o coletivo, nunca ao contrário, a gente não pode inverter as coisas. Deus não transforma as coisas de fora para dentro, Ele transforma de dentro para fora. Assim como aquilo que a gente vive é a partir do individual para o coletivo, não do contrário, do coletivo para o individual. Na quarta-feira aqui, a gente estava falando no culto da família, né? Eu já falei, o pastor Fred já falou no culto da família aqui, igreja forte a partir de famílias forte, porque a coisa não acontece aqui dentro, a coisa acontece primeiro lá na sua casa, é no quarto, quando você fecha a porta do seu quarto. Então, se lá, no seu quarto, na sua casa, você vive intimidade com Deus, relacionamento com Deus, evidentemente que a sua família vai receber isso e a igreja também vai receber isso. Então, ou seja, a gente vive coletivamente aquilo que acontece no individual. Amém? Então, veja bem, uma igreja, nós precisamos decidir se queremos ser uma igreja viva a partir de nós, individualmente. Então eu preciso decidir se hoje e os dias subsequentes, que não serão fáceis, eu preciso decidir se eu quero ser ou viver como uma igreja viva. Então, a partir disso, não vou demorar, eu quero falar de fundamentos de uma igreja viva. Fundamentos de uma igreja viva. Está aqui nesse texto. Eu vou ser sucinto. A gente pode abrir isso em outro momento, em outra hora. Até porque isso faz parte do nosso currículo, da nossa escola bíblica discipuladora. Então, ainda que eu até queira e sou assim, com o bom sentido da palavra, tentado a querer mergulhar, eu não preciso. A gente vai fazer isso outras vezes. Então, citando aqui esses fundamentos, e você entendendo, já basta para mim nesta manhã, para a gente sair daqui abençoado, comprar nossa pizza se nós não compramos, pagar se nós não pagamos, eu sou vou pagar, e ir ao supermercado para comprar aquilo que está faltando para o almoço. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, fundamentos de uma igreja viva. Primeiro fundamento, uma igreja viva é cheia do poder do Espírito Santo. Diga comigo, uma igreja viva é cheia do poder do Espírito Santo. Mas, pastor, não está escrito no versículo 37 a 47 nenhuma expressão poder do Espírito Santo. É verdade. Mas nós precisamos entender que o que vai acontecer do versículo 37 a seguir é tudo consequência do que acontece anteriormente. O que está acontecendo anteriormente? O derramamento do poder do Espírito Santo. Ou da pessoa e do poder do Espírito Santo.
Ou seja, as pessoas que estavam naquele cenáculo, ou no cenáculo, em Jerusalém, todas elas receberam o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo e refletiram esse poder depois que saíram do cenáculo. Eu vou repetir. As pessoas que estavam dentro do cenáculo, eles receberam o Espírito Santo, o derramado Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo e imediatamente eles começaram a sair do cenáculo, cheios do poder do Espírito Santo. E a primeira coisa que acontece depois que eles saem do cenáculo cheio do Espírito Santo é falar em outras línguas. Não vou entrar nesse detalhe agora. Tem a escola e mais à frente a gente fala. Mas eu quero que você observe uma coisa comigo. É a partir da saída do cenáculo, quando eles estão cheios do Espírito Santo, que essa igreja começa a entrar na sociedade, entrar nas cidades, entrar nas regiões, entrar nos países e entrar no mundo. Isso é poder, irmão. Nós precisamos entender que poder do Espírito Santo não é receber para manifestações visíveis, a partir daquilo que eu vou demonstrar para o outro. Ainda que possa ser, poder do Espírito Santo é simplesmente transformação de realidades. Uma igreja viva, ela recebeu o Espírito Santo para ter o poder de transformar pessoas e realidades. É dínamos, é dinamite, que quando explode, muda a realidade. Uma igreja viva, os crentes são cheios do Espírito Santo para serem instrumentos de transformação de realidades. Ponto por enquanto, não preciso falar mais nada. Diga comigo, uma igreja viva, a palavra pregada gera anseio no coração por mudanças e arrependimento. Fala de novo comigo. Uma igreja viva, a palavra pregada gera anseio no coração por mudanças e arrependimentos. Coisa linda, versículo 37 a 41. Quando ouviram essas coisas, que coisas? O que aconteceu no derramamento do Espírito Santo. O discurso de Pedro. Quando ouviram a pregação de Pedro, os homens perguntaram a ele o que a gente vai fazer. Interessante, querido. Isso acontece exatamente com João Batista. Já preguei aqui de manhã sobre isso. Quando eu falei de uma igreja cheia da graça. Quando João Batista abriu a boca e disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que as pessoas procuravam João e diziam: João, o que a gente vai fazer agora? Na verdade, irmão, essa passagem que nós acabamos de ler é com clareza cristalina o resultado da cruz. A cruz de Cristo impulsiona os crentes a pregarem o Evangelho. Por quê? Porque quando nós passamos pela cruz, nós estávamos condenados. Então, quando passamos pela cruz e recebemos Cristo, já não existia ou não existe mais condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então o que acontece? Quando você foi liberto do pecado, livre do pecado, isso atingiu o seu coração a ponto de você querer que o outro passe pela mesma experiência que você passou.
Nós pregamos o evangelho por obediência e por amor. Vou repetir. Nós pregamos o evangelho por obediência e por amor. Obediência porque Jesus está mandando pregar, e amor porque o mesmo amor que nos alcançou, nós queremos que os outros sejam alcançados também. Irmão, se você não prega o evangelho, significa dizer o quê? Desculpa ser duro. No mínimo você não ama. Mas quando pregamos, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca e pregamos Jesus, as pessoas não resistem. Elas querem mudança. Elas se arrependem. Porque o poder não está em nós. O poder está na palavra que nós pregamos. O poder está na palavra. É a palavra que tem poder. E é o Espírito quem convence. Por isso que a igreja não pode se distanciar do evangelho. Vou repetir. A igreja não pode se distanciar do evangelho. Faça uma ponte, faça isso, por favor. Chegando na sua casa, em qualquer horário, não precisa ser hoje não. Na sua devocional amanhã, faça essa ligação. João Batista, Jesus e Pedro. Você vai achar em Mateus e Lucas e João. E Atos, perdão. João Batista abrindo a boca e pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus abrindo a boca e pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Pedro no dia de Pentecostes abrindo a boca e dizendo: arrependei-vos e credes no evangelho. Sabe por quê? A palavra causava efeito de desejo de mudança e arrependimento. É duro o que eu vou te falar. Sabe por que a palavra causava efeito? As pessoas desejavam, queriam, ansiavam por mudança, arrependimento. Sabe por quê? Porque não se afastaram os discípulos da palavra e do evangelho. Se a igreja se afastar do evangelho e da palavra, ela não vai causar efeito nas pessoas. Citando mais uma vez a frase do irmão Cid Omar, a coisa é simples, a gente que complica. A gente não precisa pregar o evangelho difícil. Basta pregar o evangelho simples. Feijão com arroz, com sazon do Espírito. Arrependei-vos, crede em Jesus. Jesus transformou a minha vida, vai transformar a sua também. Jesus transformou a minha casa, vai transformar a sua também. Jesus te ama, Ele te ama também. Basta você pregar o evangelho puro e simples, que as pessoas não vão resistir e vão perguntar: o que você quer? O que eu posso fazer para mudar a minha vida? O que eu posso fazer para me arrepender? O grande problema, irmão, é que a igreja evangélica no Brasil se distanciou disso. A igreja evangélica no Brasil não quer mais o evangelho de transformação, de arrependimento. A igreja evangélica no Brasil quer o evangelho de facilidades. Uma igreja viva, seus membros se preocupam em viver e pregar o evangelho para que haja arrependimento e transformação de vidas. Eu vou repetir. Uma igreja viva, seus membros se preocupam em viver e pregar o evangelho para que haja arrependimento e transformação de vidas. Diga comigo: uma igreja viva. Forte, irmão. Diga: uma igreja viva. E viva, irmão, é a igreja viva. Vamos lá. Uma igreja viva, o testemunho e o comportamento dos convertidos se misturam por uma explosão de prodígios, sinais e alegria. Eita glória, você vai repetir isso com muita força, irmão. Diga: uma igreja viva, o testemunho e o comportamento dos convertidos se misturam por uma explosão de prodígios,
sinais e alegria. Eita glória. 42 a 45. Quase ficou uma tese, né? Não um tópico. Mas não tem como tirar nada aqui. Porque do versículo 42 a 45 a 46, o que está mostrando esses versículos? Prática, comportamento. Então vamos lá. Que tipo de prática? Que tipo de comportamento? Número 1, perseverança na doutrina, no partir do pão e nas orações. Isso é prática de igreja. Isso é cara de igreja. E prática e cara de uma igreja viva. Perseverar na doutrina, na palavra. Doutrina dos apóstolos é continuidade daquilo que Jesus ensinou. Perseverar na doutrina, perseverar na palavra, perseverar no partir do pão. Partir do pão aqui é ceia. E perseverar nas orações. Crente vivo persevera. Crente vivo não desiste. Crente vivo persiste. Crente vivo não é abalado por qualquer circunstância. Ele continua perseverando na doutrina, no partir do pão e nas orações. Amém? Isso é prática, irmão. Outra coisa, muito temor. O que acontece com Ananias e Safira é puramente temor, ou falta de temor. O que aconteceu com Ananias e Safira é falta de temor. A palavra que Pedro diz, melhor dizendo, é temor. E a morte de Ananias e Safira trouxe para a igreja temor. Uma das minhas definições de temor: temor é ter medo de pecar e ofender a natureza santa de Deus. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter medo de pecar contra Deus. Vamos caminhar. Prática de vida de uma igreja viva. Tudo em comum. A ponto de quem tem mais vender para aquele que não tem nada obter. Aquele que tem mais ou muito vender para aquele que não tem nada ter. Tudo em comum. Vamos adiantar. Diariamente estavam juntos em casa e no templo. Detalhe, em comunhão e com simplicidade. Eu vou ler o versículo, me acompanhe por favor. 46. Diariamente, como? Uma vez só por semana? Diariamente. Perseveravam unânime no templo e de casa em casa. Templo, vamos colocar, nas células, nos lares. O que eles faziam? Tinham comunhão e partir do pão. É diferente, o pão aqui é diferente. O pão aqui é aquele que a gente coloca na mesa, com café, com bolo, com chá. E a gente fica sentado à mesa. A gente fica desfrutando da companhia de Jesus. A gente fica desfrutando do amor mútuo. A gente fala a verdade, o outro ouve. A gente consola, a gente abraça, a gente chora e a gente perde a hora. Como é bom isso, irmão. Isso é sinal de uma igreja viva, onde a comunhão é viva, o partir do pão é vivo, com singeleza de coração. Sabe o que significa singeleza? Singeleza é o mesmo que simplicidade. Então eu quero que você observe o versículo 42 a 46 como sendo uma prática comportamental da igreja. Reflexo daquele que é convertido. Entendeu? Amém?
o que acontece do 42 a 46 é prática de um discípulo convertido. Por quê? Porque acima do 42 está falando de quê? De conversão, de transformação, a partir da palavra pregada e do agir do Espírito. Então o que acontece do 42 a 46 é reação, é consequência daqueles que eram convertidos. Por favor, outra coisa que não seja isso, não é a reunião de convertido. Reunião de convertido acontece isso aqui, irmão. Reunião de convertido acontece doutrina dos apóstolos, partir do pão, oração, estudo da palavra, alegria, singeleza. Isso é reunião de pessoas convertidas. Isso é igreja viva. Amém? Para terminar, diga comigo, uma igreja viva se torna evidência por causa da alegria e por causa da graça que há nela. Meu Deus. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia após dia o que iam sendo salvos. Eu fui buscar aqui no original algumas palavras, ou melhor, essa palavra simpatia aqui é o mesmo que a gente conhece muito no ditado popular: gente boa. Fulano é gente boa. Kalos, não é calo de pé não, é kalos, palavra grega. Gente boa. Pessoa atrativa. Então, na igreja primitiva tinha gente, de novo, tinha gente boa, gente que atraía. Tinha gente, tinha a vida de Cristo dentro. E por ter a vida de Cristo dentro, se torna gente boa. Seu vizinho te vê como gente boa? Quem está dentro da sua casa te vê como gente boa? Seu colega de trabalho te vê como gente boa? Seu colega de classe te vê como gente boa? Para ser um pouquinho mais profundo, é o mesmo que ter alguma coisa que reflete uma atração. Tem algo tão bom, tão bom, tão bom nesse crente, que quem contempla seu rosto, sua face, está vendo alguma coisa boa que atrai. É difícil. É duro a gente conviver com gente na igreja que não é gente boa. Com gente que não dá testemunho. Com gente que não mostra a face, o caráter de Cristo. Cá entre nós, da porta para dentro, você acha que Deus vai acrescentar pessoas numa igreja que não tem gente boa? Por que você acha que o texto está dizendo que Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos? Deus. Se você observar, o crescimento lá do versículo 3 é pela pregação. Aqui comigo, estou terminando. O crescimento do versículo 41 é pela pregação. O crescimento do 47 não é pela pregação. É porque tinha gente boa na igreja. Você acha que Deus, amando o pecador, amando o perdido, um perdido agora se converte, ele vai colocar numa igreja que não é de gente boa?
gente ranzinza que reclama de tudo, gente que não cumpre com seus deveres, gente que não expressa a alegria de Cristo, gente que dá péssimo testemunho, que fala palavrão, que ouve música secular. Deus vai colocar gente nessa igreja como? Deus vai acrescentar pessoas numa igreja viva, de gente boa. Terminando. Uma reflexão muito séria se faz necessária nesse momento. Por que uma igreja que deveria ser sempre viva, ativa, bem-aventurada, frutífera, está dormindo, apagada ou morna? Ou pode ser, não estou afirmando, pode ser uma igreja nessas três realidades. Quais realidades? E as três são citadas no Novo Testamento, hein? Uma igreja dormindo, apagada e morna. Contrário de uma igreja viva. Uma igreja que dorme, uma igreja apagada e uma igreja morna. Essas três realidades são citadas no Novo Testamento. A igreja não pode ser outra coisa senão uma igreja viva. Senão ela vai acabar sendo ou uma igreja apagada, dormindo, apagada ou morna. Bom, se ela está dormindo, Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Ainda completa. E Cristo te esclarecerá. Se está dormindo, tem que acordar. Tem que acordar, porque o arrebatamento vai acontecer num piscar de olhos. E quem estiver dormindo, vai ficar. Se está apagada, ou seja, apagou o espírito. Tem ou não tem isso escrito na Bíblia? Não apagueis o espírito. Tessalonicenses. Não apagueis o espírito. Então, se está apagado, é melhor encher as lâmpadas de azeite antes que venha o noivo. Está apagado? Está na hora de encher de azeite a lamparina. Se está morna, Apocalipse 3, igreja da Odisseia, ou seja, não é quente nem frio. Se está morna, é melhor abrir a porta para Jesus, porque Ele está batendo na porta. Depois você lê a carta à Laodiceia, e repare numa coisa: eis que estou à porta e bato. Mas antes de Jesus falar, eis que estou à porta e bato, Ele dá 3 conselhos. Esses conselhos que Jesus dá, só é possível para quem abre a porta e deixa Ele entrar. Quem abre a porta e deixa Ele entrar, e recebe os seus conselhos, não é mais uma igreja morna. É uma igreja quente ou fria. As 3 realidades acontecem numa igreja doente. Uma igreja que dorme, uma igreja que está entristecendo o espírito, apagada, ou uma igreja que está deixando Jesus do lado de fora, uma igreja morna. Só que eu quero olhar para esse texto que nós acabamos de ver, de ler, de meditar, de ouvir, e entender que isso que está escrito aqui deve fazer parte da nossa vida enquanto igreja. Porque nós não queremos ser e não vamos ser uma igreja apagada, dormindo, apagada e morna. Nós precisamos ser uma igreja o quê, gente? Viva. Você não pode sair daqui nessa manhã, irmão, apagado, dormindo e morno.
Você tem que sair daqui nessa manhã vivo, 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 porque o dono da igreja está vivo, ressurreto. O dono da igreja está vivo e ressurreto. E eu termino dizendo, o corpo do dono da igreja não pode ser um corpo morno, adormecido, apagado. Por quê? Porque o cabeça da igreja está vivo e ressurreto. Então o corpo da igreja precisa acompanhar o cabeça. E o corpo da igreja precisa estar vivo, vivo, vivo e vivo. Fique em pé, irmão. Lá, aleluias. Senhor, nós reconhecemos que tem coisas que somente acontecem pela nossa decisão. Nós te agradecemos pela graça do Senhor. A graça que foi a tua decisão em se aproximar de nós. Mas nessa manhã nós queremos ir além da graça. Senhor, nós queremos tomar a decisão de sermos uma igreja viva. E se houver alguém aqui nessa manhã que não vai tomar essa decisão, meu Deus, meu Senhor, que ainda hoje, antes de reclinar a sua cabeça no travesseiro, que receba a visita do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que ainda hoje seja tocado pelo teu Espírito. Que ainda hoje seja tocado, impulsionado a querer mudança, transformações, quebrantamento, arrependimento e envolvimento com a tua igreja, Senhor. Meu Deus, se a decisão não for agora, que ainda hoje essa decisão seja tomada por todos que estão ouvindo essa palavra. Nós abrimos a porta para o Senhor entrar. Queremos os teus conselhos. Queremos os teus conselhos. Queremos a tua presença. Queremos o partir do pão, a oração. Queremos a comunhão, a unidade. Queremos adoração viva, o louvor vivo. Queremos, Pai, palavra. Queremos pão, peixe. Queremos ser cheio do teu Espírito. Queremos ser cheio do teu Espírito. Queremos, Senhor. Queremos ser uma dinamite, um dinamis, poder nas tuas mãos para a transformação de realidades. Queremos, Senhor. Queremos viver a realidade de uma igreja viva, porque teu Filho vive. E porque teu Filho vive, nós podemos crer no amanhã. Transmite agora, Senhor, a vida do Filho em nós. Senhor, pelo teu Espírito, transmite a vida do Filho em nós. Transmite a vida de Cristo em nosso coração. Transmite a vida de Cristo para o nosso coração agora, Senhor. Queremos a vida de Cristo em nosso coração, para continuarmos sendo uma igreja viva, até o dia em que o Senhor nos tirar dessa terra, ou até mesmo individualmente, ou até o dia individualmente, quando seremos convocados pelo Senhor para estar contigo. Assim nós desejamos isso nesta manhã, Senhor. E por favor, tira de nós qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, de dúvida, Senhor. Vem arrancar de nosso coração, se houver isso nessa manhã aqui, qualquer tipo de dúvida, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, porque queremos receber a vida de Cristo nessa manhã, Deus. E queremos receber agora pelo louvor que queremos cantar, porque cremos na palavra que ouvimos.
Transmite em nós a vida de Cristo agora, Senhor. Antes que deixemos a porta do templo, antes que deixemos aqui a porta do templo, antes de deixar esse lugar e ir para os lugares que nós iremos ir, seja qual for, principalmente a nossa casa, nós queremos levar mais da vida de Cristo nesta manhã, Deus. Essa é a nossa oração, e nós a fazemos no nome daquele que vive para todos sempre, teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Vamos adorar, irmão, vamos louvar, vamos receber mais da vida de Cristo, aleluias.